Estamos te contando mais um capítulo da novela dos pedágios aqui no nosso estado. A Assembleia decidiu agora dissolver a frente do pedágio e repassou o debate sobre o tema para a Comissão de Obras. De acordo com o presidente da Casa, o deputado Ademar Traiano, o grupo de trabalho criado na época em que os contratos de concessão estavam se encerrando foi regimentalmente extinto e que agora cabe à Comissão de Obras definir se a frente é necessária ou não. Há 2 pedidos para que exista na Assembleia Legislativa uma estrutura exclusivamente voltada para debater as questões do pedágio no Paraná. Vamos ouvir o presidente da Casa. É uma nova realidade. Agora, regimentalmente, nós temos a obrigação de encaminhar também a comissão para que ela se posicione, porque as matérias elas são correlatas, praticamente a Comissão de Obras tem também a possibilidade de fazer esse acompanhamento. Se ela entender que é de responsabilidade da Comissão de Obras, a decisão cabe ao presidente da comissão essa decisão. Na própria Comissão de Obras, hoje estão inseridos os deputados Romanelli e deputado Arilson, e outros deputados que já pertenceram à frente parlamentar. Olha, caberá ao deputado estadual Gugu Bueno, do PSD, convocar os demais integrantes da Comissão de Obras para tomar uma decisão, algo que só ocorrerá na próxima semana, né, Bia? Exatamente. Os deputados, inclusive, poderão optar por manter dentro da própria comissão as discussões sobre as concessões de rodovias e, assim, deixar de lado a frente do pedágio. Frente Parlamentar cumpriu um papel importante, aqui subsistiu até o final da última legislatura. A Assembleia Legislativa do Paraná cumpriu um papel importante em todas essas discussões e é evidente que é um assunto que a Assembleia tem que estar presente, tem que estar na mesa discutindo esse assunto, com o governo do Estado, com o governo federal, porque a Assembleia ela representa a população do Estado do Paraná, o setor produtivo e todos os usuários do pedágio no Estado do Paraná. A forma com que a Assembleia vai participar dessa discussão, seja através de uma comissão temporária, de uma frente parlamentar, ou seja através da Comissão de Obras, é que nós vamos decidir nos próximos dias. Olha, o deputado estadual Arilson Chiorato, do PT, que coordenava a antiga frente parlamentar do pedágio, criticou a forma como a presidência da Assembleia Legislativa está tratando esse assunto. Ele chegou a falar que tudo não passa de um teatro. Uma manobra regimental feita pela mesa da Assembleia. O que está ocorrendo aqui é um atendimento ao Palácio do Iguaçu. Infelizmente estão querendo ganhar no tapetão do regimento uma coisa que foi protocolizada no tempo hábil, um pedido na data certa, que atende o artigo 7º, parágrafo 2º da resolução do ano de 2017, e mais à frente, sem ter essa resposta, foi protocolizado um pedido de continuidade da frente com os novos deputados eleitos no dia 1 de fevereiro de 2023, protocolado a primeira assinatura, pedida a primeira assinatura às 11 horas e 8 minutos, a 10ª às meio-dia e 50, e quando o governo vai protocolar a frente pró pedágio, que é meio-dia, 1h54, nós já tínhamos terminado. O que está ocorrendo aqui é um teatro. Um teatro por quê? Para tirar a voz de quem é contrário a esse projeto nefasto do pedágio que está lá defendido pelo governador Ratinho Júnior. O líder do governo na Assembleia Legislativa, que é o deputado Hussein Bacri, afirmou que a decisão que foi tomada pela presidência, pelo deputado Ademar Traiano, está correta e que a população tem pressa em resolver a questão do pedágio. A população tem pressa. Não é uma questão política aqui, é uma questão de sobrevivência. Agora está vindo a safra. Acho que está na hora da gente tentar construir. Eu sou sempre a favor do consenso, tentar avançar em relação a essa pauta. Tá aí, portanto, o presidente do PT no Paraná, Arilson Chiorato, dizendo que é um teatro, e eu concordo com ele. Eu só acho que nós temos visões diferentes, Chiorato, sobre quem são os principais atores desse teatro, né, que o PT está protagonizando. Antes de mais nada, é importante lembrar o seguinte: quem está com a bola da decisão sobre o pedágio do Paraná é o governo federal, é o presidente Lula. As rodovias são federais, são BRs. Então, apesar desse teatro que o Chiorato tenta vender ao Estado, de que a decisão final é do governador, ele mente, ele falta com a verdade, deputado. O senhor sabe disso. A decisão é do presidente Lula, do seu partido. Importante pontuar isso. Vamos lá. A decisão de dissolver a frente do pedágio é correta e necessária. Parabéns ao presidente Traiano que tomou essa decisão. Vamos lá, entender o porquê que ela é correta e necessária. Primeiro, a frente do pedágio antiga
foi criada na legislatura passada em um cenário totalmente diferente do nosso. Na época, se falava em renovar ou não as concessões que estavam vigentes. Você veja que o objeto de estudo da comissão, da frente, mudou radicalmente. Hoje nós não temos mais esse risco de renovar contratos com gente que nos enganou, com empresas que nos enganaram tanto tempo aqui no Paraná. Então, isso está descartado. A frente perdeu, no mínimo, 50% da sua importância. E, aliás, foi vitoriosa nisso. A frente garantiu que esses contratos não fossem renovados. E mais do que isso, no momento passado, o cenário era invertido. O governo federal tinha repassado ao estado do Paraná a gestão das rodovias federais. Agora é ao contrário. O Paraná é que vai repassar para o governo federal o controle das estradas estaduais, que fazem parte do anel de integração. Então, o momento é outro. Nós temos que cobrar a da bancada federal. É por isso que eu bato tanto aqui a importância de mobilizarmos nossa bancada federal, nossos deputados federais, nossos senadores lá em Brasília, para nos representar nesse debate. É claro que é ótimo, é maravilhoso que a Assembleia do nosso Estado esteja preocupada com esse debate, mas institucionalmente, legalmente, quem tem que fazer as cobranças do governo federal são os nossos homens de Brasília. E eu reforço, estou vendo muito pouca boa vontade em alguns deles de pegar o tema e discutir de fato. Sabe aquela coisa de pegar o boi pelo chifre? Tem muito deputado, muito senador que está aí voando por aí, mas não está querendo debater isso, o que é lamentável. Isso é um tema essencial para o Paraná. Não vejo, Pedroso pode me corrigir se estiver errado, não vejo nenhum tema nesse momento mais importante coletivamente ao Paraná do que os pedágios. Por isso que a gente fala tanto aqui, abre o jornal falando disso, para que a gente possa explicar os detalhes dessa novela, é uma novela, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então a medida é correta, né? Ali o choro do Arilson é um choro teatral, ele sabe que é o governo federal que vai decidir, ele esteve em Brasília essa semana, foi lá tentar melar as coisas, parece que não conseguiu, nós falamos aqui ontem, voltou falando em aporte, que ele era contra, voltou falando aí em fazer o processo rapidamente, parece que ele queria atrasar, então ele foi até convencido pelos seus dirigentes partidários nacionais de que o projeto que está lá em discussão é bom. E o projeto não é do governo do estado. Alô, PT, não dê esse crédito ao Ratinho. Esse projeto é construído pelo paranaense, pelos paranaenses, as entidades civis, o setor produtivo, a própria Assembleia. Foram mais de 20 audiências públicas protocolizadas pela Assembleia, protagonizadas pela Assembleia e o governo do estado. Então foi um conjunto de forças que construiu um projeto que, na opinião do próprio Ministério dos Transportes, que faz parte do governo federal do PT, é a melhor opção nesse momento para o estado. Então vamos em frente, vamos parar de chororô, vamos parar de teatro, vamos parar de tentar atrasar o Paraná e vamos resolver isso aí. Quando a gente começa a analisar toda essa movimentação do pedágio, Mark, a gente tem que entender qual é o propósito de algum desses atores. Porque ficar reclamando, olha, foi uma manobra regimental, olha, não estão nos ouvindo, é uma balela. Pelo seguinte, todo mundo que precisava ser ouvido, todo mundo que teve o direito de participar, participou. E mais do que isso, os paranaenses, além de terem participado, além de terem indicado o que queriam nas suas audiências públicas, o setor produtivo ter indicado que queria, ter feito sugestões, reivindicações e ter conquistado ampla melhoria no modelo aqui do Paraná, as pessoas, elas votaram, Mark, a gente não pode esquecer disso. Elas escolheram o governador, você tinha modelos diferentes apresentados pelos principais candidatos ao governo. Elas, as pessoas elegeram deputados estaduais tendo em vista muitas das coisas que eles levavam em relação ao debate do pedágio. Então você tem uma consolidação dos interesses e da voz dos paranaenses nos seus representantes. Então, quando você tem uma nova composição da Assembleia, é natural que aquela frente parlamentar que veio da legislatura passada seja superada. É o que diz o regimento interno. Então não é manobra regimental no sentido pejorativo, querendo dizer que foi ali um subterfúgio para intervir ou para atrapalhar
atrapalhar a participação, não. Você teve ali uma aplicação do regimento para garantir que a nova composição fosse ali respeitada, através ou da comissão de obras ou de uma nova frente parlamentar ou dessa comissão temporária, para que daí sim o debate aconteça dentro do que está acontecendo agora, do contexto atual. Que seja o seguinte, qual é o grande imbróglio desse momento? É se o governo federal vai fazer o que está pactuado ou se por interesse politiqueiro vai passar por cima dos técnicos do Ministério dos Transportes, pelos técnicos do próprio DENIT, dos técnicos aqui da Secretaria de Infraestrutura, e daí vai deixar simplesmente os bravateiros da política tomarem conta. Não é o que me parece que vai acontecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando assume esse discurso inflamado, querendo parecer indignado, quando o conteúdo, o volume do que está acontecendo não tem laço na realidade. E vamos lá, quando a gente está discutindo o pedágio aqui, como você sempre diz, Marco, a gente está discutindo vidas, mas não só isso. Tá? Não só isso. Você perguntou, tem algum debate mais importante? Eu também não enxergo. Por quê? Quando a gente está falando do pedágio, a gente está falando em questão de saúde, não só sobre os acidentes, mas de pessoas que são obrigadas a trafegar pelas nossas estradas para muitas vezes fazer hemodiálise, para muitas vezes buscar um hospital de referência, e eles circulam por essas estradas que precisam de uma manutenção apropriada. A gente está falando de educação. Muitos estudantes vão de uma cidade a outra para poder garantir ali seu ensino superior. Então, envolve educação. Ou seja, você envolve política industrial. As indústrias precisam escoar a sua safra e se não tiver a questão logística resolvida, eles não se instalam em outros municípios. Então você não leva o desenvolvimento para o interior. Então os deputados que agora esperneiam, eles têm que entender o seguinte, eles podem contribuir, a voz deles vai continuar sendo ouvida, eles têm mandato para isso. Agora, não dá para você querer ficar atrasando constantemente esse projeto, mas a gente já falou aqui, as estradas estão se deteriorando. Então, se você não cuidar, se você não olhar para frente, esse teatro que o deputado fala vai acabar virando circo e a gente já sabe quem são os palhaços. Pedro, é importante falar também que o deputado é injusto, inclusive, com os seus colegas parlamentares. O Chiorato teve muito espaço, inclusive chancelado por deputados que fazem oposição às ideias dele na Assembleia, na discussão da frente até aqui. Ele foi presidente, ele falou o que quis, o que não quis, né? E a Assembleia o respaldou até então. Então, me parece, inclusive, que é meio injusto em relação aos próprios colegas essas colocações dele. Inclusive, falei com vários deputados ontem, durante o dia de ontem, e vários, né, inclusive alguns de oposição, relataram isso, olha, ele está exagerando, né? Ele não precisa falar tudo isso, mas sabe o que é? Ele perdeu o palanque político. No português bem claro é esse, tá? Ele perdeu o palanque político e está ali se lamentando por perder na cabeça dele essa figura protagonista do debate. E lembro também que todos os deputados são iguais, né? Ele pode assumir a tribuna quando ele quiser, né? Inclusive vai ter a cobertura da imprensa, vai ter a cobertura aqui da Jovem Pan para o que ele disser, como sempre teve. Chiorato fala mais do que qualquer deputado aqui, acho, viu, Pedroso, Bia? É só você acompanhar todos os dias. Então ele vai continuar representando e defendendo as ideias dele como um deputado tem que ser respeitado.